Se você tá pensando em comprar a carretilha Sight Invisio, tá na dúvida se ela é boa mesmo? Segura aí. Eu analisei essa carretilha e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa carretilha. Será que vale o que ela custa? E como é que eu usaria ela se eu tivesse essa carretilha? Ou até mesmo, será que não vale a pena comprar uma carretilha mais barata? Fica no vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Fala aí, moçada, Pedrada Fishing aqui. Nesse canal você encontra dicas sinceras sobre carretilha de pesca e também de manutenção de carretilha. E hoje eu vou te contar o que foi que eu achei da Sight Invisio depois de fazer uma análise com ela com calma. Eu sei o que é ficar na dúvida quando eu penso assim, vou comprar uma carretilha. Eu sei que geralmente a gente cria aquelas dúvidas e é normal acontecer isso. Por isso que nesse vídeo eu vou ser direto quando eu falo aqui da carretilha Sight Invisio. Vou mostrar as características da Visio, como eu usaria ela na prática e talvez até recomendar um modelo um pouco mais barato. E isso só pode acontecer depois que a gente fizer uma análise juntos a respeito dessa carretilha, para depois te ajudar a decidir se vale a pena realmente comprar a carretilha Sight Invisio. Para começar, nós vamos aqui analisar o que é que ela entrega, o que é que ela tem na carretilha, para que a gente possa já começar aqui a nossa análise. E eu junto com você, nós vamos fazer isso aqui agora. Para tanto, nós vamos ler aqui na caixa as características que ela tem. E aí, a gente já começa a ter um norte e um horizonte bem forte do que é que a gente pode esperar dessa carretilha chamada Sight Invisio. Por isso, tudo que eu falar aqui é no meu posicionamento. E aí você pode analisar junto com o seu, que seria melhor, principalmente também juntamente com o seu bolso. Eu sempre faço a questão de ter o equipamento mais em conta, que é chamado hoje de custo-benefício, e eu tenho muito cuidado de falar essa palavra, aliás, eu nem gosto dela, e também coloco o meu posicionamento da forma como eu faria. Se te atender, você simplesmente pode acatar a sugestão ou não. Pensando assim, o que eu gostaria que você fizesse? Comenta aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e se esse conteúdo também pode te ajudar a decidir a comprar carretilha de pesca. Isso inclui também a Sight Invisio. A Sight Invisio, ela vem com alguns aspectos aqui muito interessantes. Começando aqui, ó, pelo chassi em alumínio e laterais em carbono. Ou seja, a qualidade e a leveza já estão muito presentes aqui, né? Principalmente quando se fala de carbono. Também a manivela e pegadores em carbono. Olha. Também o carretel em alumínio com sistema flutuante. Esse carretel em alumínio e flutuante, geralmente eles dão um aspecto de leveza, né? Então, quando começa a entrar aqui nessa parte do carretel, eu fico um pouco preocupado, porque geralmente esses carretéis que eles são flutuantes, eles não são tão resistentes. E o carretel, ele segura toda a linha do material ali. É o primeiro impacto onde existe quando você ou eu pegamos ali um tucunaré, uma cachorra, uma traíra, um trairão. É o primeiro ponto de impacto, né? E assim ele vai transferindo para as outras partes da carretilha. Por isso que aqui eu já fico pensativo, né? E principalmente nesse ponto aqui, tem que tomar muito cuidado quando for tirar o carretel para poder, por exemplo, desembaraçar a linha. Tem que pegar com muito cuidado. Então aqui já fica um ponto de atenção sobre a carretilha Sight Invisio. Por exemplo, aqui, ó, ela fala que a coroa é em duralumínio e o peão é em latão. O duralumínio, ele é um pouco melhor do que o alumínio. Então, a gente sabe que o alumínio, a coroa sendo de alumínio, ela não vai te oferecer tanta resistência assim. Mas o duralumínio, ele tem entrado assim com grande força para poder principalmente, né, manter a leveza, né, e manter também a carretilha com a resistência melhor. E o pinhão em latão também é bom, né? Só que pelos os pontos que a gente está vendo aqui, o que é que eles estão tentando fazer? Manter a leveza e a resistência. Mas será que é só isso que importa? É isso que a gente vai continuar aqui na nossa análise. Você já deixou o seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Faça isso. Ajuda a gente a fortalecer aqui, que esses conteúdos aqui vão estar sempre disponíveis para você. E aí você vai poder utilizar isso como base para comprar a sua carretilha de pesca. Mas vamos continuar aqui, né? Então, coroa em duralumínio e peão em latão. São bons materiais, tá? São bons materiais. Embora esses tipos de material que a gente já comentou até agora eleve o preço da carretilha. E aí no final eu vou contar para vocês quanto foi que o meu cliente gastou aqui com essa carretilha. Sem contar o seguinte, que essa carretilha é nova, é zero, tá? Zero. E ele já mandou para fazer a preventiva.
que é o certo a ser feito, tá bom? Tem que fazer isso. E aí o próximo vídeo que vocês vão ver já vai ser a manutenção dessa carretilha. A gente vai desmontar e vai olhar totalmente por dentro o que essa carretilha ela entrega. Será que ela vem com a lubrificação? Será que ela vem bem engraxada? Que o próximo vídeo já vai ser relacionado a isso, a manutenção da carretilha Sight Vision, mesmo ela sendo zero na caixa. Outro detalhe muito interessante aqui também, ó, é que o pinhão ele é apoiado em rolamentos. Isso é muito bom, porque te dá uma leveza no recolhimento e uma maciez fora do comum. Ele não fica com aquela sensação que parece que tem alguma coisa pegando, né? Então isso é muito bom. Isso faz uma diferença muito grande na carretilha. Também ele fala aqui que vem com 2 discos de fricção em carbono, né? A gente quando abrir ela vai verificar. Lembrando que não vai ser nesse vídeo, esse vídeo aqui é só uma análise da carretilha, tá? Então o próximo vídeo é que a gente vai colocar ela toda aberta, né? Mostrando como é que tá. Então ele vem mostrando aqui 2 discos de fricção em carbono, que isso é muito bom. Os freios em carbono, eles dão um diferencial muito grande. Sistema de freio, ele é centrífugo, então ele não tem aquele sistema magnético, né? Pelo menos até agora que eu não vi isso escrito. Então o sistema dele é centrífugo, dá bons arremessos, né? Dá bons arremessos e vai precisar de um certo treino, né? Para não dar cabeleira. Resistente à água salgada, rolamento em aço inoxidável, 10 mais 1. Então deve ter 10 rolamentos ali nela, mais um de rolete. Relação de recolhimento 8 para 1 para 1. E aqui embaixo, né, ele fala, né? Cada volta ele recolhe aí 81 centímetros, que nesse caso aqui seria bom, com esse recolhimento, seria bom para bater hélice, né? Então já daria certo aqui. Não que eu esteja recomendando que essa carretilha faça isso, tá? Só sei que o recolhimento aqui é de 8 para 1 e daria sim para bater uma hélice. Tração máxima de 5 kg, né? Então é a resistência que ele puxa lá e segura. A partir de 5,5 kg ela começa a liberar o carretel. E tem que ser baixo mesmo, tá? Não pode ser mais alto do que isso. E como eu falei, o carretel, ele é um carretel aliviado, né? Flutuante. Então é um carretel leve. E isso, ele causa um ponto de fragilidade. Então o pescador tem que estar atento a esse detalhe. Não menos importante, o peso aproximado da carretilha é de 145 gramas. Em que tipo de pescaria eu utilizaria a carretilha Sight Vision? Lembra que essa pergunta a gente fez ela lá no começo? E eu fiquei de responder aqui para vocês. Bom, primeiramente, eu utilizaria essa carretilha para arremessar iscas entre 5 e 9 gramas. Ou seja, eu utilizaria essa carretilha para arremessar iscas leves. E a pescaria que eu estou falando é a pescaria do pincho. Então, de arremesso de iscas artificiais. É disso que eu estou falando. Que é a pescaria ali de tucunaré, traíra, né? Algumas bicudas, enfim, né? Então, levando em consideração também que o tamanho da isca, ela também determina muito qual o tamanho do peixe. Claro que isso não é regra, pode acontecer coisas diferentes disso. Mas aqui nós vamos levar isso em consideração para que a gente não se disperse muito aqui na nossa análise. Também utilizaria essa carretilha uma vara de no máximo 12 libras, porque ela é uma carretilha leve. Se a gente colocar uma vara um pouco mais pesada aqui, vai acabar ficando sem equilíbrio. E isso vai atrapalhar em determinadas circunstâncias, principalmente para fazer arremessos diferentes, como o flipcast. No over aqui em cima, nem tanto, mas esses arremessos aqui podem atrapalhar bastante e não fica equilibrado esse equipamento, que é a pior circunstância que a gente poderia ter. Outra coisa que eu utilizaria nessa carretilha aqui é uma linha de no máximo aí 0,18. Eu não colocaria aí uma 0,20, 0,22, 23, por mais que ela avisa aqui na caixa que ela pede uma linha 0,20, 0,23, 120 metros, 0,26, 100 metros. Eu acredito que a 0,20 pode pegar até 100 metros. Não acredito que ela dê 150. Porque aí, nesse caso, ela vai apertar demais dentro do carretel. E aí, à medida que a água vai entrando, vai embuchar, vai dar uma cabeleira, ou ela vai ficar pegando ali no chassi, já vai te atrapalhar. Tudo isso são detalhes que a gente tem que analisar junto. E a gente tem que saber isso antes de comprar a carretilha. E os peixes que eu iria atrás com essa carretilha aqui é na faixa de 500 gramas até 1,5 kg, correndo risco de entrar de 2 kg uma ou outra vez. Porque isso pode acontecer, você não está esperando ali, mas pode acontecer algo que acaba atraindo ali os peixes um pouco maiores, né? Mas, a priori, eu utilizaria ela dessa forma. Agora vem a outra pergunta. Como eu não utilizaria essa carretilha?
Em que eu não utilizaria essa carretilha, né? Vai ficar mais simples aí a pergunta. Eu não utilizaria aqui nessa carretilha iscas acima de 10, 11 gramas. Eu não faria isso. E eu não faria isso porque você começa a aumentar o tamanho dos peixes. Quando a gente leva em consideração, é claro, repetindo, isso não é uma regra. Mas se você aumenta o tamanho da isca, você aumenta a probabilidade de pegar peixes maiores. Então, eu não faria isso. Eu não colocaria iscas aí acima de 10 gramas, 10 centímetros. Eu não faria isso. Também não utilizaria varas acima de 12 libras. Conforme a gente falou, acaba que ela pode ficar desequilibrada e é o que a gente não quer. Não quer que aconteça isso. Por isso que, como ela é uma carretilha leve, todo o seu equipamento que você estiver utilizando nela tem que ser leve. É uma regra? Não. Mas você, eu, estamos pensando no quê? No custo-benefício e estamos vendo em que a gente não utilizaria a carretilha. Tudo isso é para manter a sua Sight Visual da melhor forma possível, para que ela possa durar aí várias e várias pescarias sem dar nenhum tipo de problema. E apesar também dela ter um recolhimento de 8,1 para 1 e recolher aí 81 centímetros, né? Por manivelada, ela recolher 81 centímetros, que é muito bom esse recolhimento. E esse recolhimento também, ele é utilizado para você utilizar iscas de hélice. Eu não utilizaria ela com iscas de hélice. Eu não faria isso. Eu não faria isso porque, conforme aqui a taxa vem falando, ela diz o seguinte, que o pinhão, ele é em latão. Minha preocupação não é com a coroa, é com o pinhão, que é em latão. Se ele fosse de bronze, olha, você poderia até arriscar. Mas aí você ficaria como um ponto negativo o duro alumínio, que a gente sabe que ele é bem robusto, ele vem entrando com força no mercado. Mas, se você vai bater hélice, não utilize esse conjunto. É melhor você montar um outro um pouco mais robusto, para você não ficar tendo problema com a sua carretilha. Mas e aí? Tá curtindo esse vídeo? Você gostou de alguma coisa que eu falei? Você não concordou com alguma coisa que eu te falei? Coloca aqui nos comentários. Eu faço questão de ler todos os comentários e também respeitar a opinião de cada um de vocês. Mas não deixa de comentar aqui não. Coloca aqui e coloque seu ponto de vista. Verifique se de repente alguma coisa que eu falei aqui está fora de contexto. E a gente vai fazer questão sim de ouvir todas as opiniões, ok? Não deixe de comentar aqui o que você está achando do vídeo. Deixar seu like e, se possível, também não esquecer de se inscrever aqui no canal. Como é que eu chego nessas conclusões? Como que eu chego aqui para vocês e simplesmente falo em que eu utilizaria, em que eu não utilizaria essa carretilha? Primeiro, na hora de observar ela aqui, a gente observa o peso, 145 gramas. Eu não vou querer pesar, porque eu vou confiar aqui no que a caixa está dizendo. Seria bom, mas eu não vou fazer isso, eu vou confiar no que a caixa está dizendo. Porque se a gente não confiar também, né? Aí fica difícil. O que me ajudou a chegar nessas conclusões, em falar para vocês no que eu utilizaria e no que eu não utilizar essa carretilha, é o seu carretel. O carretel, ele é super aliviado. É leve. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Por isso que o carretel, ele sofre uma pressão grande quando ele está na pescaria. E assim, por isso que eu deixei claro o limite que eu utilizaria essa carretilha, que era no máximo aí para pegar peixe de 500 gramas, 1,5 kg, 2, para que não aconteça o quê? Uma super pressão aqui em cima do carretel e ele acabe sendo danificado e você ter que comprar outro simplesmente por não saber dessa informação. E apesar do conjunto motriz dessa carretilha ser em latão e também ser em dura alumínio, é melhor que a coroa seja em dura alumínio, é claro, do que simplesmente do alumínio. Claro que o duro alumínio ele é bem mais resistente. Ainda assim, eu entendo que eles são um pouco frágeis. Se você for fazer uma pescaria mais agressiva, que precise de mais força, de que precise mais esforço mecânico, talvez por isso que essa carretilha aqui, ó, ela não seria tão indicada para você utilizar ela nesse tipo de pescaria. E lembrando também o seguinte, que o duro-alumínio ele pode danificar o latão, que o latão ele é um pouco mais flexível. E pensando dessa forma, ele pode danificar sim, caso você faça um esforço nele desnecessário. Isso levando em consideração também na hora de bater hélice. Quando o peixe ele puxa,
deu 5,5 kg, ela vai liberar. Mas só que você vai ter que fazer uma força de tração para puxar ele novamente. Então isso vai deixar com que o latão ele crie um ponto de facilidade. Claro que ele ainda assim tem uma boa resistência. Mas é por isso que a gente está limitando aqui nesses pesos e nesse tamanho de isca, para que não haja nenhum conflito aqui e não esteja nenhum problema nessa carretilha. E falando de custo-benefício, sinceramente, eu não acho ela um bom custo-benefício. Eu não vejo ela como um custo-benefício. R$ 800 nessa carretilha. Tem carretilhas um pouquinho mais pesadas, com um preço bem mais em conta do que essa carretilha. Claro que nós estamos falando de quê? De chassis de alumínio, de laterais em fibra de carbono. Aí eu te pergunto, o que é que vai fazer diferença na hora que você estiver pescando os seus peixes? O peixe vai saber que a sua carretilha ela é de alumínio, ou ela é de fibra de carbono, ou é de plástico, ou é de ABS? O peixe não vai saber. Agora o seu bolso sabe. Por isso que R$ 800 nessa carretilha, eu acho demais isso. Ah, mas o conjunto motriz ele é de duro alumínio. Ah, o peão é em latão. Não, não tem problema. Não tem problema. Ah, quer dizer que se entrar um peixe de 2 quilos, 3 quilos, vai quebrar a carretilha? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma alta frequência de acontecer isso pode fazer com que ela se danifique. Porque, principalmente, esses pontos são um pouco mais frágeis. Se você partir para pegar peixes mais pesados do que isso, é melhor você mudar o conjunto e pensar bem. Seria melhor você comprar uma carretilha com materiais diferentes. Por isso que eu te digo, tem conjuntos um pouco mais reforçados do que essa, com os preços muito mais baixos. R$ 800 nessa carretilha aqui, eu não pago. Aliás, eu nunca paguei numa carretilha esse preço e eu não quero. Porque eu sei que no mercado tem coisa muito boa, muito mais barata. Mas isso aqui é gosto, é dinheiro no bolso. Cada um faz o que acha que é melhor. Eu digo que tem equipamentos não com alumínio no chassi, não com fibra de carbono do lado, que são bem mais em conta e que você vai conseguir uma resistência bem melhor nisso, mesmo para arremessar isca entre 5 e 9 gramas, mas mais em conta. Te garanto que no mercado tem sim e tem coisa muito boa aí. A Sight Visual, ela é uma boa carretilha sim. É confortável, é bonita, mas para uma pescaria assim de porte médio, ela cairia muito bem. Mas antes de bater o martelo, ou antes de você decidir comprar a Sight Vision, é bom dar uma analisada nos preços e verificar também outros modelos, que eles conseguem fazer algumas coisas bem interessantes, te entregando aí um pouco mais de resistência, mesmo que seja um pouquinho mais pesado. E vale a pena lembrar também o seguinte, o seu tipo de pescaria. Queria também que você lembrasse o seguinte, ela não fornece aqui duas informações, e essa informação a gente só vai conseguir pegar essas informações quando nós estivermos na parte da manutenção, que eu ainda vou fazer a manutenção, que vai ser o próximo vídeo que vai sair a respeito dessa carretilha. Ela não fala, por exemplo, se o ioque, aí eu vou deixar aqui nos cards, ó, vou deixar aqui nos cards o que é o ioque, para vocês entenderem. Ela não fala se o ioque ele é um ioque híbrido ou se é um ioque simples, que por esse preço aqui, no mínimo, eu espero que seja um ioque híbrido, que se não for também, aí a Sight pisou na bola. E também, ele não fala aqui se a haste da manivela, essa que fica aqui no final, olha, tá vendo? Que vai até dentro lá do conjunto motriz, que material que é, a gente não sabe dizer. Então, essa resposta nós vamos ter somente depois que a gente abrir a carretilha e fizer a manutenção preventiva dela. E essa informação, para mim, ela é muito relevante e ela deveria estar aqui na caixa. Por isso, não esqueça de pensar bem no tipo de pesca que você vai fazer. Cuidado, se no lugar que você for corre risco de entrar peixes grandes, mesmo você arriscando ali pegar uns peixes menores, é bom você dar uma reavaliada e verificar que de repente uma carretilha um pouquinho mais pesada, com material um pouquinho mais robusto e com um preço mais em conta, pode valer mais a pena para você. Mas claro, isso é uma análise que você tem que fazer. Lembre-se de ficar sempre com o seu posicionamento. Eu tenho o meu aqui e você tem que ter o seu aí. Por isso, agora me diz, e aí, você vai comprar a Sight Vision mesmo assim? Se for, boas pescarias, a gente vai torcer demais para você. Não esquece de marcar a gente no Instagram. Ou você vai querer comprar uma carretilha mais barata, talvez entregando aí o mesmo serviço que ela poderia fazer com a carretilha mais cara. Para mim, essa segunda opção, ela vale muito mais a pena. Por isso, comenta aqui embaixo se você ainda vai comprar a Sight Vision ou se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar também levando essa informação
para outras pessoas. Não se esqueça de deixar um like, curtir aqui o vídeo. E no próximo vídeo, a gente vai mostrar a manutenção da carretilha, que é muito conhecida aqui, e ela ficou perfeita.